A audiência pública discute lei sobre poluição sonora e perturbação ao sossego. Governo federal debate novo programa na área de ensino superior gratuito. Começa hoje a ação que realiza cadastramento para regularização fundiária no bairro Rio Comprido. O jornalista Márcio Martinelli nos traz todas as informações da 24ª sessão ordinária. E vamos falar também sobre crimes contra a honra. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Jornal Matinal aqui da TV Câmara Jacareí, onde você fica informado sobre o Poder Legislativo e também sobre o que acontece aqui na nossa cidade. E comigo a Cibele Sugano. Bom dia, Cibele. Bom dia, Leilane. Bom dia para todos vocês que nos assistem. Ótima quinta-feira para todo mundo. E seja bem-vindo e participe com a gente por meio das redes sociais. Envie perguntas para os nossos convidados e também sugestão do que você gostaria de ver aqui na TV Câmara. Vamos começar com alguns destaques da nossa região e também do cenário federal no Giro de Notícias. Primeira notícia do Jornal Diário de Jacareí: Detran de São Paulo projeta destinar R$700 mil para melhorias no trânsito de Jacareí. Então essa ideia, esse montante servirá para instalações de semáforos, sinalização, redutores de velocidade, recuperação de vias e ações de educação ao trânsito. As prefeituras assumem o compromisso de reduzir taxas de acidentes e mortes no trânsito, implantar melhorias e incentivar a fluidez e segurança no trânsito. Lembrando então que o Detran vai acompanhar essa evolução de dados. Então a ideia é que esse ano ainda tem aí um investimento de R$708 mil em ações educativas e também obras no trânsito aqui da nossa cidade. Próxima notícia do jornal O Vale: mais da metade das crianças de 0 a 3 anos de idade ficam fora das creches. Pois é, 59% das crianças, quase 60% das crianças de 0 a 3 anos sem atendimento em creches municipais. A Prefeitura de Jacareí pretende inaugurar até o final de 2020 mais 3 creches. Serão gastos de 17 milhões. O objetivo é atingir o Plano Municipal de Educação, que tem como meta atender no mínimo 50% das crianças que se encontram nessa faixa etária até 2025. Atualmente, aqui Jacareí conta com 471 crianças na fila de espera por vagas em creches. Próxima notícia do Senado Federal, agência Senado: reforma tributária é uma necessidade urgente, concordam debatedores. A necessidade do Brasil promover, então, essa reforma tributária foi consenso entre os senadores numa audiência pública realizada pela Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado. E essas pessoas que participaram, os senadores, afirmaram que as reformas tributária e também da Previdência têm ligação econômica e política e também são complementares. Próxima notícia agora é da Câmara dos Deputados. Medida provisória muda nome do COAF e transfere órgão para o Banco Central. Essa medida provisória, ela transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, órgão do Ministério da Economia, em unidade de inteligência financeira, que será vinculada administrativamente, ou melhor, ao Banco Central, com autonomia técnica e operacional. A medida provisória foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. E a nova estrutura será dirigida por um presidente indicado pelo presidente do Banco Central e terá funções semelhantes ao COAF. Vamos então para a nossa última notícia, Agência Brasil. Previsão de crescimento econômico aumenta, estimativa de inflação cai. A projeção para a expansão do PIB passa então de 0,81% para 0,83% neste ano. Então essa previsão do PIB, que é o Produto Interno Bruto, ela vai acontecer, a previsão também, a gente acabou de ver para 2019, para 2020 também subiu. A ideia é que passe de 2,1% para 2,2% e para 2021 e 2022 também tem um leve crescimento aí para 2,5%.
Essas foram as nossas notícias do Giro de Notícias e ontem aqui na Câmara Municipal foi dia de sessão ordinária. A gente recebe agora o jornalista Márcio Martinelli para conversar com a gente sobre o projeto. Ontem um projeto votado, né, Márcio? Bom dia. Bom dia, Leilane. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que assistem o Bom Dia Jacareí. Exatamente, Leilane, apenas um projeto tivemos. Projeto que gerou bastante discussão, ocupou bastante parte do tempo. E, em síntese, é um projeto que trata a respeito das sessões ordinárias, do horário das sessões ordinárias, né? Atualmente, nós temos todas as quartas-feiras, com início às 9 horas da manhã, geralmente numa média de 6 horas de duração, mas não tem um horário específico para término. E já havia uma demanda por parte dos vereadores, já havia uma conversa, até mesmo na época, há 2 anos, quando a presidente era a vereadora Lucimar Ponciano, já havia tentado colocar. Existia uma tentativa de mudar o horário da sessão, mas à época as comissões acabou dando parecer desfavorável e nem veio a plenário. Passado-se algum tempo, agora os vereadores entendem que talvez seja o momento mais correto de fazer essa alteração. Então, o que era antes às 9 horas da manhã, você confere aí no seu vídeo a questão do projeto em si, o que era antes às 9 horas da manhã, agora foi aprovado por 7 votos a 5 para as 18 horas. Então, a partir de 25 de setembro, provavelmente, porque existe um tempo aí para se adequar de 30 dias, se for publicado no Boletim Oficial amanhã, na sexta-feira, que provavelmente vai ser a primeira sessão ordinária às 18 horas, seria a sessão do dia 25 de setembro. Então, tudo depende da data de publicação. Mas fato é que, a partir do mês que vem, final do mês que vem, teremos as sessões ordinárias todas as quartas-feiras, às 18 horas, com início às 18 horas. Uma das principais justificativas do vereador que propôs essa lei, o Paulinho dos Condutores, é a participação popular. Hoje a gente tem a sessão acontecendo no período comercial, geralmente muitas pessoas estão no horário de trabalho ou estão em aula, não conseguem vir até aqui a Câmara Municipal. Então a ideia é que a partir de agora, a partir do dia 25 de setembro, a participação popular aumente. Essa é a principal justificativa. Alguns vereadores partem da premissa de que as sessões ordinárias não têm adesão da população porque o horário não é adequado a elas. Essa é uma premissa do qual o projeto foi construído. E a partir disso, agora eles entendem que provavelmente haverá uma adesão maior da população. Isso para os 7 vereadores que votaram a favor. A votação foi 7 votos a 5. Os 7 vereadores entendem desta forma que com essa abertura a população possa vir de uma maneira mais adequada, digamos assim. Os vereadores que votaram contrário, cada um possui uma justificativa diferente, mas podemos estabelecer de uma forma resumida que alguns entendem que essa premissa estaria errada, que não é a questão do horário que afeta a vinda da população, e sim uma questão muito mais complexa, que perpassa por outras questões, como até mesmo a questão da política ser para poucos, de fato sempre foram. E eles entendem que o plenário vai continuar vazio e isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. De fato, que alguns argumentos fazem um pouco de sentido, como alguns vereadores que estão há mais tempo aqui, colocaram o fato de que em algum tempo atrás a sessão era no período noturno e a adesão era exatamente a mesma que é hoje. E nesse caso foi o vereador Arildo que colocou essa questão. E ele entende que não haverá essa, não digo lotação, mas essa adesão de que alguns vereadores esperam. Existe também uma outra questão, que é a questão financeira, que alguns vereadores colocaram, o vereador Rodrigo Salomão, o vereador Juarez Araújo, votaram contrário à proposta justamente pelo fato do aspecto financeiro. Eles colocaram uma situação de que se o funcionário, se o servidor público efetivo for trabalhar durante o dia até às 17 horas e depois tiver a sua pausa das 17 às 18 e às 18 retornar para trabalhar, teria um gasto anual considerável. Cada um colocou um valor, porque depende muito da conta de que como cada um faz. O vereador Juarez colocou uma conta, o vereador Rodrigo Salomão colocou uma conta maior, mas o fato é que depende muito da situação dos servidores efetivos, servidores comissionados que não recebem a hora extra, mas também tem um certo tipo de gasto, tem a questão da TV Câmara também. Então, existem vários aspectos aí a se considerar. O fato é que nós vamos ter que aguardar para ver como que vai acontecer essa mudança. Márcio, tiveram várias emendas também, propostas de emendas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as propostas que tiveram e qual foi aprovada, que é essa das 18 horas. O projeto original, na verdade, é às 16 horas.
O Paulinho dos Condutores, o projeto base dele, colocava como horário às 16 horas, porque ele entendia que esse começo de sessão ordinária não é interessante para a população. Não é interessante entre aspas, claro, mas o início da sessão ordinária trata dos pedidos de informações, requerimentos, moções, que é uma questão que está abaixo da ordem do dia, que seria a questão mais importante, que é a votação dos projetos. Então, o Paulinho dos Condutores entendia que das 16 às 17, 17h30, seria o tempo para passar essa fase secundária da sessão. E lá pelas 18 horas, iniciaria a ordem do dia, que é um horário em que a população já poderia estar aqui presente. Entretanto, algumas outras emendas surgiram, alguns outros entendimentos surgiram. A vereadora Sônia colocou a emenda para que fosse às 18 horas e foi a emenda dela que acabou ganhando, digamos assim, ganhando a adesão da população e acabou inserindo no projeto base, saindo 16 horas, entrando às 18 horas. A Lucimar tentou, a vereadora Lucimar Ponciano tentou colocar às 15 horas, porque ela também tinha um entendimento parecido com o do Paulinho, mas ela queria um tempo maior para isso, só que acabou retirando também essa emenda. Fato é que desses 3 horários acabou estabelecendo, acabou prevalecendo a da Sônia Patas da Amizade, que foi para início às 18 horas. Bom, então a partir do dia 25 de setembro a gente vai ter o horário transferido para o período da tarde, né? Ao invés de ser às 9 horas da manhã, vai começar a partir das 18 horas, mas a gente vai trazendo essa informação para você aqui sempre no Bom Dia Jacareí. A Comissão de Meio Ambiente e Direitos dos Animais, aqui da Câmara Municipal, promoveu uma audiência pública para debater sobre poluição sonora e também perturbação ao sossego e ao bem-estar público. Músicos renomados da cidade, donos de estabelecimentos comerciais, representantes de escolas de samba e órgãos públicos estavam reunidos para discutir sobre poluição sonora, perturbação do sossego e bem-estar da sociedade. A questão da perturbação é um problema que tem sido discutido, tem demandado muito a Guarda Municipal, a fiscalização de posturas, a própria Secretaria do Meio Ambiente quando envolve uma poluição sonora. Portanto, a gente tem que discutir o assunto, né? A Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Direitos dos Animais, responsável pela audiência pública, tinha como objetivo coletar informações para um projeto de lei ainda não protocolado. Durante a reunião foram levantadas reclamações em relação ao som de motocicletas com escapamento alterado, comerciantes e fábricas. Hoje a gente viu aqui mesmo na plenária nessa audiência, por isso foi importante, denúncias de empresa que tem um barulho excessivo, não respeita a lei, não faz nenhum impacto para o ruído, tirar todo o direito de sossego das pessoas, o som muito alto, e a gente vê que a gente precisa disciplinar. A preocupação dos donos de estabelecimentos que oferecem música ao vivo foi uma das questões mais comentadas. Jacareí hoje é um município de interesse turístico e a gente sabe que a música, a música nos bares traz muita gente de fora, aumenta a arrecadação de impostos, então a gente quer ser tratado como a gente de fato é, atrativo para a cidade, que gera receita para a cidade e que não traz problema. Os músicos presentes também contribuíram de forma importante. Eu acho que a gente precisa entender o lado humano que está por detrás da arte, sem educação, sem arte, a gente realmente não consegue muitas coisas. Eu acho que todo esse projeto, toda essa ideia está vindo para fomentar, para ajudar. Eu acho que precisamos sim unir forças. Já o presidente da Ordem dos Advogados de Jacareí se dispôs a ajudar na elaboração do projeto e destacou a relevância do bom senso. É difícil de combinar um samba, uma igreja, para quem é de outra religião, um barulho e toda essa concentração. É uma seara muito difícil e que colocar a lei por si só não vai resolver. Os munícipes também falaram da necessidade de tolerância. E a comunidade ao redor desses lugares tem que entender, de certa forma, aquilo faz parte da cultura. O projeto ainda segue em análise e a comissão fará outras reuniões antes de levar a lei para a votação em plenário.
Bom, essa foi a primeira discussão, né? Na verdade, a lei ela foi feita, foi enviada para algumas pessoas aqui da nossa cidade, pessoas inclusive que estiveram presentes aqui no dia, mas esse projeto ainda não foi protocolado. O Márcio esteve aqui na audiência pública. Queria que você comentasse um pouquinho, né, do que você sentiu. A gente viu ali vários depoimentos de pessoas, donos de estabelecimentos, escolas de samba, preocupados como é que vai ser a aplicação dessa lei a partir do projeto aprovado. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a audiência. Eu acho que antes da audiência é importante a gente ressaltar que as audiências públicas estão, de certa forma, evoluindo. Até pouco tempo atrás, havia uma crítica muito forte por parte da população de que a audiência era vazia e de que, mesmo vazia, quem mais falava eram as autoridades e não o público. E existia essa crítica em todo lugar em relação à audiência pública, sem falar que elas eram escassas também, né? Nos últimos anos, últimos 1 ano e meio, vamos colocar uma situação, 1 ano e meio, 2 anos, tem aumentado o número de audiências públicas e, de uma forma bastante positiva, a população tem aderido, tem falado muito mais do que as próprias autoridades. As autoridades acabam exercendo o papel delas, que é ouvir, no caso de uma audiência pública. No caso dessa não foi diferente, nós tivemos aqui um plenário bastante cheio, né? A própria reportagem mostrou essa questão dos bares. E esse projeto de lei, como você salientou, ele ainda não está protocolado, né? Por enquanto ele está com uma autoria do vereador Juarez Araújo, Rodrigo Solomão, Abner de Madureira e da vereadora Lucimar Ponciano. Eles entendem que, de alguma forma, as leis da cidade estão frágeis nesse sentido. O que tem hoje no Código de Normas e Posturas, tem 2 artigos que tratam um pouco a respeito dessa questão, mas de uma maneira um pouco superficial. E também tem uma lei, também um pouco antiga, que trata a respeito da poluição sonora, mas ela não está atualizada, não está modernizada para as questões de hoje. Então eles tentam buscar um pouco da população o que de fato o que há de necessidade para Jacareí em relação a essa questão. E bateram muito na tecla em relação aos bares, né? Os músicos da cidade, que é uma questão de tradição da cidade, têm reclamado em relação à abordagem de fiscais, a falta de coerência em relação a bares podem, bares que não podem. Então eles colocaram muito essa questão, só que o que mais causou discussão, no bom sentido, claro, foi em relação ao artigo do projeto que trata a respeito da multa, né? Primeiro colocaram que a multa, para quem ultrapassa o nível de decibéis, que tem uma regra estabelecida pela NBR, né? Tem um tanto de decibéis para cada horário específico, que essa multa seria muito alta, né? Em termos de valor, giraria aproximadamente R$ 1.500 para quem ultrapassasse essa questão no período noturno. Então eles entenderam que era uma multa alta que deveria ser revista para colocar num projeto oficial. E também em relação ao aparelho, né, o decímetro, no projeto, que ainda não foi protocolado, nesse esboço, está descrito de que, caso não exista esse aparelho nas mãos do fiscal, que o próprio fiscal poderia fazer a própria interpretação de que aquilo está alto ou não. E isso causou um certo incômodo, porque essa subjetividade acaba comprometendo todo o caráter da fiscalização. A fiscalização tem por si uma questão que deva ser imparcial, e o aparelho traz essa imparcialidade. Então ele tem a prova de que o aparelho está medindo de que aquele bar ou de repente aquela poluição sonora está acima do determinado. E alguns músicos colocaram essa situação. Então vamos aguardar, porque ainda tem um pouco de chão para acontecer, né? O projeto ainda não foi protocolado, vamos ver como vai ser ele oficialmente. E aí, quando ele vier de fato protocolado, a gente consegue ter uma análise melhor em relação a isso. Segundo a vereadora Lucimar Ponciano, ela vai convocar alguns donos de bares e também músicos para ter uma reunião, enfim, para poder discutir uma maneira que seja adequada tanto para os munícipes quanto para os donos de estabelecimentos. E uma lei municipal garante o encaminhamento facultativo de acidentados ou pessoas atendidas pelo SAMU a estabelecimentos de saúde privados. Acompanhe agora mais detalhes. Lei número 6.257, de 28 de março de 2019, dispõe sobre o encaminhamento facultativo de acidentados ou pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, a estabelecimentos de saúde privados. A nova lei permite ao SAMU levar acidentado a hospitais particulares.
Anteriormente à lei, acidentados atendidos pelo SAMU eram obrigatoriamente levados à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, para que após a checagem dos pacientes pelo setor de regulação, acionassem o convênio e realizassem o serviço. E atenção para você aí que é morador do bairro Rio Comprido, o cadastro social que visa a regularização fundiária do bairro Rio Comprido será realizado hoje, quinta-feira, na Associação Fênix para os moradores da quadra 12, a partir da 1h da tarde. O endereço da associação é a Rua Minas Gerais, número 133. Os documentos necessários para o cadastro são RG, carteira de trabalho e comprovante de renda de todos os membros do grupo familiar, mais a certidão de casamento, comprovante de endereço, sendo um mais antigo e outro recente, e documento de posse do imóvel. O processo de regularização fundiária do bairro segue até o mês de setembro e é realizado por uma equipe multidisciplinar da Prefeitura, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, com auxílio da Fundação Prolar e da Secretaria de Assistência Social. Bom, em uma audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, debateu o novo programa do governo federal na área do ensino superior gratuito, o Futurice, que busca fortalecimento da autonomia administrativa, financeira e da gestão das universidades e institutos federais. Deputados da Comissão de Educação debateram em audiência pública o novo programa do governo federal na área do ensino superior gratuito, o Futurice, que foi criado pelo Ministério da Educação para estimular a captação de recursos privados nas universidades públicas. A deputada Alice Portugal afirma que o governo está retirando recursos da educação para colocar em projetos que ela critica. Na crise atual, com um contingenciamento, que para nós é corte, de 6,2 bilhões de reais, o último corte de quase 400 milhões tirados do orçamento para pagar emendas parlamentares para os que votaram na reforma da Previdência, deixam as universidades em grande dificuldade, quase em inanição. O projeto inicial, elaborado pelo MEC, ficará aberto a sugestões no site oficial do programa até o final de agosto. A adesão será voluntária. O governo propõe que as universidades façam consultorias e outras formas de captação de recursos privados. Hoje já há recursos insuficientes do ponto de vista público para a universidade pública brasileira. Então, se você suplanta essa insuficiência com recursos privados e isso ultrapassa a base do recurso público, a universidade fica à deriva dos interesses privados. E com OS, organizações sociais, quem vai gerir esses recursos e os interesses é também uma entidade privada, que não serve ali à comunidade acadêmica. Já a deputada Paula Belmonte diz que não haverá privatização nem perda da autonomia das universidades. Não é a iniciativa privada que vai tomar conta da universidade. Nós vamos ter uma gestão federal. O que acontece é que nós vamos ter parcerias. Então, vamos supor, uma empresa ou alguma instituição que queira pagar a universidade para fazer um programa de pesquisa. Ela vai estar ali como parceira da universidade. Então, o programa de expansão é um programa que, com certeza, o Brasil, a União, ela tem a necessidade de continuar. O representante do MEC na audiência disse que o projeto ainda está na fase de receber sugestões. Ele rebateu as críticas feitas por algumas universidades, como o FMG e o FRJ. Universidades que se manifestaram contrariamente não entenderam o objeto da consulta pública. Ela não é um referendo, ela é uma consulta pública. Então, nesse momento, é um momento de debate. E tem universidades, que é difícil falar, que a universidade é um ambiente muito plural, que é muito saudável. Então, tem alguns sindicatos, algumas instituições, mas a universidade ela só vai se manifestar formalmente após a aprovação do projeto e só depois que pode ser feita a adesão. E atenção, agora é hora de conferir as vagas de emprego disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador aqui da cidade. E atenção, olha só, uma vaga para assistente social, uma vaga para ferramenteiro, uma vaga para manobrista e 2 vagas para supervisor comercial.
Lembrando que o Atende Bem Trabalhador atende na rua Barão de Jacareí, número 839, aqui no centro da cidade. O horário é de segunda a sexta, das 8 às 16h30. Bom, e a gente está acabando aqui o nosso primeiro bloco. Márcio, obrigado mais uma vez. Semana que vem você volta para comentar os projetos da Ordem do Dia de quarta-feira que vem, que ainda vai acontecer às 9 da manhã. Obrigado a vocês e até a próxima, então. Bom, é isso aí. A gente vai para o intervalo rapidinho. No segundo bloco, vamos receber a advogada Maria Helena Souza. O Bom Dia volta já. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. Sabe aquele lugar que a gente ama, mas quase nunca percebe o quanto? Aquele lugar onde a gente não sabe se mora nele ou se ele mora dentro da gente. Um lugar onde as crianças recebem um ensino de qualidade, onde o desafio da saúde é levado a sério, onde as transformações acontecem de dentro para fora e as promessas não ficam só no papel. Esse lugar é chamado de lar. Ele não é formado somente por tijolo, grama e asfalto. É feito por gente que tem brilho nos olhos, cultura no sangue e que aproveita toda a oportunidade que tem para crescer. Porque uma cidade só cresce de verdade quando ela já não cabe no coração da gente. Jacareí, a cidade que enche o nosso peito de orgulho. Prefeitura de Jacareí. A proposta que tramita em regime de prioridade tem prazo de 10 sessões de votação do plenário para ser analisada em cada uma das comissões. Isso é 1/4 do prazo dos projetos em tramitação ordinária. Quando a comissão não cumpre esse prazo, o presidente da Câmara pode determinar que a proposta siga para a próxima comissão. Tanto nas comissões quanto no plenário, as propostas que têm prioridade são analisadas logo depois das que estão em regime de urgência. Tramitam em prioridade as propostas apresentadas pelo Executivo, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela mesa diretora ou por comissões da Câmara. Também é assim que tramitam as propostas de autoria do Senado e as de iniciativa popular. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue
3951-5614. Hoje, o programa ele permite a você empreender em mais de 490 atividades econômicas. Ele pode faturar até R$81 mil ano. São empresários individuais que podem ir a uma instituição financeira buscar crédito como empresário, ter acesso a linhas de crédito mais baratas do que as linhas para as pessoas físicas. Ele pode emitir uma nota fiscal, ele pode vender para o governo. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na unidade de observação de animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Ei, meu amigo, calma. Procurar um projeto legislativo ficou bem mais fácil. Projetos iniciados a partir de 2019 que transitarem entre Senado e Câmara vão manter sigla, número e ano originais. Assim, qualquer pessoa acompanha de forma simples o andamento das proposições no parlamento. É mais transparência e mais facilidade para o cidadão. Entenda melhor no nosso portal. Estamos de volta com um bom dia e para começar este segundo bloco vamos conferir alguns dos trabalhos realizados pelos vereadores no quadro Momento Legislativo. Então, primeiro vereador, o presidente da Casa, Abner de Madureira, do PL, que pede a implantação de uma faixa de pedestres no cruzamento da Rua Santa Terezinha com a Rua Irmãos Cachuté, na região central de Jacareí. Segunda notícia do Paulinho dos Esportes, do PSD, que pede a troca das lâmpadas da quadra do Educamais São João e a revitalização do campo do Jardim Bela Vista, que está sem iluminação pública. E o terceiro vereador é o vereador Fernando da Ótica Original, do PSC, que pede a compra de um tomógrafo para o Sistema Integrado de Medicina SIM. Atualmente há só um aparelho e este se encontra quebrado. Bom, e para você ficar por dentro de todas as notícias aqui do Poder Legislativo, você pode acompanhar através do nosso site, o jacareí.sp.leg.br. Lá você pode dar opinião sobre projetos que ainda não foram votados, acompanhar todas essas informações solicitadas à Prefeitura Municipal aqui pelos vereadores e também tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal.
E para conversar com a gente agora, a gente vai receber a advogada Maria Helena Souza para falar com a gente sobre crimes contra a honra. Muito bom dia, seja bem-vinda, Maria Helena. Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia a todos. Bom, para começar, né, a gente tem aí alguns termos, claro que quando a gente fala o juridiquês, para a gente é difícil, né, a gente que é leigo, entender todos esses termos, essas colocações. Para começar, eu queria que você explicasse para a gente a diferença entre calúnia, injúria e difamação. Tá, vamos lá. Esses são 3 crimes contra a honra. Eles estão estabelecidos no capítulo 5 do Código Penal, nos artigos 138 a 140 do mesmo Código. Funciona assim, a calúnia é quando uma pessoa atribui um fato, um crime a outra pessoa, um crime indevido a outra pessoa. Por exemplo, ele não cometeu o fato criminoso e a pessoa, no intuito de ofender objetivamente, imputa a prática de um crime a essa pessoa. Um exemplo considerável é que eu falar que uma empregada, por exemplo, furtou um dinheiro da minha carteira, sem ter prova nenhuma disso. Então, você não pode sair falando que você não tem conhecimento se realmente e provas que aconteceu. Na calúnia, assim, é o único dos crimes contra a honra que, se você provar que realmente a pessoa cometeu esse crime, você não vai ser penalizado, entendeu? Aí, depois desse crime, a gente tem a difamação, que é um crime que você atribui um fato desonroso a outra pessoa. Por exemplo, você tem o intuito de ofender essa pessoa, o intuito objetivo. Então, você quer prejudicá-la de alguma forma, então você atribui uma qualidade negativa, uma depreciação para essa pessoa. A gente fala em exemplos para considerar mais fácil de diferenciar um do outro, que é, por exemplo, eu falar que uma pessoa foi trabalhar bêbada. Isso não é um crime, trabalhar bêbado, mas é um fato desonroso a essa pessoa. Ou você falar que tal pessoa não paga suas contas. E daí fala que a pessoa dá um calote, por exemplo, também é um fato desonroso a essa pessoa. Então você tem o intuito, o dolo necessário de chegar e denegrir a honra dessa pessoa. Aí o próximo crime é a injúria. A injúria, você atribui um fato desonroso à dignidade da pessoa. É como se fosse um xingamento ou uma ofensa direta a qualidades pessoais da pessoa. A pessoa não precisa ter essa qualidade ou não, basta que ela se sinta ofendida com isso e a outra publicamente queira denegrir a imagem dela. Por exemplo, atribuir uma qualidade negativa, a pessoa falar de determinada característica física dela. A pessoa não precisa estar presente, mas o ato tem que ser público. Bom, então só para a gente ver se a gente entendeu mesmo. A calúnia é quando eu atribuo um crime a uma pessoa sem provas que ela tenha cometido esse crime. Isso, um fato descrito como crime, isso. Aí a difamação é quando eu coloco alguma coisa desonrosa em relação à pessoa. Exato, que não seria crime. Que não seria crime. E a injúria, agora eu já esqueci, ó. A injúria é quando você atribui uma qualidade à pessoa que afete a sua autoestima. Então, todos esses crimes, todas as vezes que, por exemplo, uma pessoa cometer algum desses crimes, ela pode recorrer à justiça para que ela seja, então, penalizada. Sim, a outra pessoa que cometeu o crime seja penalizada e venha pagar pelo que ela não deveria ter feito contra a outra pessoa. A gente coloca também que isso é uma ação privada, então, como entra no íntimo de cada um, é uma ação disponível. Você pode ou não ingressar com uma ação para essa pessoa ser punida. Porque tem muitas vezes pessoas que querem preservar a sua intimidade e não querem que isso tome proporções maiores na vida dela, mas isso é um direito dela e ela pode ingressar contra isso para outra pessoa que agiu injustamente, seja penalizada pelos atos dela. Maria Helena, isso me dá um direito, se eu for acusada indevidamente, de dar uma resposta para a pessoa? Vamos supor, um caso hipotético. A Leilane afirma que eu a caluniei. Sim. E, de repente, isso vai para a justiça e mostra que não, eu não caluniei. Como é que eu fico como é que... ela tem alguma consequência disso? Sim, existe um crime chamado denunciação caluniosa, que é você levar à justiça, movimentar um ordenamento jurídico com uma falsa acusação. Daí você responde por um crime que tem a pena de 2 a 8 anos. É um crime bem mais grave, que você movimenta um poder judiciário, movimenta uma autoridade policial, é um crime contra a administração pública daí. Que o Estado move contra você.
Então, é extremamente importante quando a gente fala de procurar, né, um advogado ou procurar a justiça, que eu tenha provas disso. Sim. Então, sempre quando eu pensar em algum processo, eu preciso ter provas em relação a esses 3 temas que você acabou de abordar. Sim, exatamente, de crucial importância disso, porque assim, a calúnia é o único crime que se você provar que é verdade o que você afirmou, você não vai ser punido. Os outros 2, independente se for verdade ou não, você vai ser punido, se tiver um processo contra você. A calúnia a gente chama de exceção da verdade. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. O número de crimes virtuais ou cibernéticos cresceu nos últimos anos. E nós, além de vítimas, podemos entrar na lista de culpados. Isso porque atitudes comuns por meio de redes sociais podem ser classificadas como crime. Amanhã, milhares de empresas e milhões de pessoas vão colocar seus dados pessoais em risco, só pelo fato de ligar o computador para começar o dia. Isso porque a cada minuto, 54 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil, segundo a empresa de segurança virtual Symantec. O que a gente esquece é que nós também podemos ser protagonistas dessa guerra que acontece todos os dias na internet. Ações que são consideradas comuns podem nos levar a responder judicialmente. Um exemplo simples é copiar uma conversa que aconteceu por meio de aplicativo de mensagem instantânea e enviar para uma terceira pessoa. Será que isso é crime? Eu acho, concordo, porque acredito que o que você conversa com outra pessoa deve ficar entre vocês duas. Se você quisesse que uma terceira pessoa fosse envolvida na conversa, você chamaria ela. O print, screenshot de conversas nos meios de aplicativos instantâneos de mensagens, eles podem ser considerados crimes, podem ser tipificados, e ocorrendo o fato típico, antijurídico e culpável. Além de ser um poderoso instrumento de comunicação, as redes sociais também oferecem uma certa coragem para muita gente falar o que pensa. Mas será que existe um limite na hora de se expressar? Vale ofender o outro por meio de uma rede social? As pessoas têm que saber o que falam, né? Tem que pensar antes de falar. Tem que ter limites. Tem que ter limites. É importante observar o usuário de internet, da rede mundial de computadores, que a liberdade de expressão ela tem um limite. E direito é bom senso. Então, a partir do momento que vamos ofender a vítima, vai ser tipificado no Código Penal brasileiro como crime. Outra moda comum nos dias de hoje é o compartilhamento de fotos íntimas, mais conhecidas como nudes. A grande questão dessa prática é o compartilhamento desautorizado, que só no último ano cresceu 130%. Mas o que tem de errado com isso? Porque você está invadindo a privacidade da pessoa, mesmo que em algum momento ela tenha te dado o consentimento de compartilhar foto com você, eu entendo que não é para compartilhar com outras pessoas. A divulgação de fotos íntimas dos demais usuários da internet, ela configura crime também, pois está violando a intimidade, privacidade da pessoa. E o simples fato, incidindo na lei de pornografia infantil também, o simples fato de você obter essa imagem, você portar essa imagem, você já está cometendo crime, sendo um incidente no Código Penal brasileiro. Em Jacareí não existe uma delegacia específica para denúncia ou apuração de crimes virtuais. A indicação é que a vítima procure o distrito policial mais próximo. E quando o assunto é rede social, nunca é demais lembrar que todo cuidado é pouco e o bom senso pode ser um ótimo aliado. É importante a população brasileira ter em mente que o uso de redes sociais, de aplicativos de mensagem instantânea e outros meios digitais de comunicação, devido à velocidade tecnológica da informação, a legislação é muito falha ainda. Então a gente precisa primar pelo bom senso no uso desses meios de comunicação. Bom, a gente vive uma era tecnológica, né? Todo mundo aqui, acho que acredito que nós três estamos inseridas, pelo menos em alguma rede social. Isso casa muito, Maria Helena, com essas coisas que a gente acabou de falar, calúnia, injúria, difamação. Acontece muito proveniente da rede social?
Acontece, infelizmente acontece, porque as pessoas se sentem mais seguras em proferir crimes nas redes sociais. Eles acham que gera uma impunidade, que não vai acontecer nada com eles, mas não é isso. Um crime praticado na rede social, na internet, já tem publicidade por si só. As outras pessoas veem isso a todo momento. Você tem uma publicação caluniando, difamando ou injuriando alguém, isso já vai ser propagado e a proporção disso é imediata e ninguém sabe quantas pessoas vai atingir. Então já está consumado o delito no ato de escrever. Já tem a prova, né? Já tem a prova. E os grupos de WhatsApp também? Também, os grupos de WhatsApp é a mesma coisa. Se você propaga uma informação em um grupo de WhatsApp, já dá publicidade ao que você pensa no seu íntimo, por exemplo. Você dá publicidade para uma calúnia, uma ofensa contra a honra, já está configurado o delito. Maria Helena, agora muita coisa vem de interpretação, não vem? De repente, alguém coloca no WhatsApp uma foto de uma pessoa e a pessoa se sentiu ofendida. Como é que vocês que são advogados lidam com isso? Porque tem muito da interpretação, do background que a pessoa tem e tal, e de repente é uma coisa que por o grupo não foi ofensivo, mas para aquela pessoa exposta, ela se tornou muito grande, né? O problema se tornou grande para ela. Como é que vocês lidam com isso? Então, funciona assim, Cibele. O último delito tipificado no Código Penal dos crimes contra a honra, a injúria, basta que a pessoa se sinta ofendida. Então, independe se o outro realmente acha que isso não vai ofendê-lo. Mas ele fez propositalmente, mandou aquela foto propositalmente. E a pessoa que teve a sua imagem exposta se sentiu ofendida. O que pode ser feito é entrar com uma queixa-crime num processo penal, que daí o processo é de iniciativa privada, a pessoa que tem que movimentar esse processo dando a notícia à autoridade judiciária e pedir esclarecimentos ao outro. Então, pedir esclarecimentos a quem postou essa foto, qual era a intenção dele? E daí, para essa pessoa vir a tomar conhecimento se houve o dolo necessário para tipificar a conduta ou não. Por exemplo, eu tenho ali uma situação que eu me senti caluniado, enfim, de uma questão de um perfil que não é original, que é um perfil fake ali na rede social. Para isso, né, eu tenho ali a prova de que aconteceu de fato o crime, mas eu não tenho a prova de quem é essa pessoa. Eu preciso fazer um processo de investigação. A polícia pode me ajudar de alguma forma nesse processo de investigação? Funciona dessa maneira, quanto a isso que você falou, super relevante, porque para você conseguir ingressar com o processo penal, você precisa de duas coisas, da materialidade e da autoria. Então, você tem que ter a prova, que você falou que você já tem, falando o que aconteceu. E você precisa da autoria também delitiva. Então, você precisa fazer uma investigação para saber quem fez esse perfil fake e profanou esses crimes contra você. Se você não tiver esses dois elementos, você não vai conseguir ingressar com a ação penal e ter êxito nessa ação penal. Mas você pode se dirigir à autoridade policial, ir numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência pedindo ajuda à polícia para que seja instaurado um inquérito policial e a polícia vai conseguir investigar, eles têm mais elementos para isso, mais ferramentas, para ver de onde veio esse perfil fake, de quem é, qual é o IP, de onde estava localizada essa pessoa que fez isso, daí conseguir ter uma base jurídica para você conseguir ingressar com a ação penal. Maria Helena, caso a pessoa não... quais os procedimentos? De repente uma pessoa... Ela se sentiu caluniada, ofendida, mas ela não quer entrar com todos esses processos de chamar advogado, chamar polícia, tal. Quais outras providências ela pode tomar? Então, o que acontece? Quando a pessoa... Os crimes contra a honra afetam a dignidade da pessoa, então é um direito da pessoa ingressar ou não com esse processo penal. Como entra na intimidade da pessoa, o código e os legisladores deram a oportunidade da pessoa dispor dessa ação. Ela tem a oportunidade ou não, se ela não quiser, de ingressar com o processo. Então, se no seu íntimo você não quiser ingressar com o processo, você não vai ser punido, você não é obrigado a fazer isso, a entrar com esse processo. Agora, se a pessoa realmente quiser entrar com esse processo, ela dá a entrada no processo penal e o processo segue, vai ser chamada as pessoas que fizeram essas injúrias ou esses crimes contra você para ele responder a um processo penal. E cabe também a retratação dessa pessoa. Se essa pessoa se arrepender no meio do caminho e você aceitar o perdão dela no meio do caminho, você pode tirar esse processo penal, é uma ação disponível. Então, antes do processo acabar, você pode dispor desse processo e falar, não desejo continuar mais, vai perante o juiz e encerra esse processo. Daí o processo vai ser findo, vai acabar o processo, não vai ter punidade contra a pessoa que proferiu essas injúrias, esses crimes contra você. Tá, de qualquer maneira,
ela precisa, além de procurar um advogado, precisa abrir um boletim de ocorrência também? Não precisa. Se a pessoa pode abrir um boletim de ocorrência se ela precisar de mais elementos para a investigação. Se ela tiver todos os elementos, souber a autoria e a materialidade do crime, se tiver provas que o crime aconteceu e souber quem foi, ela entra com o processo judicial diretamente. Ela contata um advogado da sua confiança. Se ela não tiver condições de contratar um advogado particular, ela junta esses elementos e vai até a Defensoria Pública, que vai ser ofertado para ela um advogado gratuito, que é fornecido pelo Estado. E daí esse advogado vai orientá-la, vai verificar as provas, vai ver se tem elementos suficientes para ela entrar com esse processo penal. Daí ele ingressa com o processo penal em nome dela. Se chama queixa-crime. A Cibele muito bem colocou agora há pouco nessa questão da interpretação. A gente vive um momento no cenário, não sei se mundial, mas nacional com certeza, né? Onde o ódio ele é muito bem colocado nas redes sociais, né? A gente vive tempos difíceis, onde a gente escuta muito ofensas como de racismo, chamando pessoas de fascistas. Isso também pode ali entrar em todo esse processo, né? Por exemplo, eu coloco uma colocação. Descrevo, né, uma pessoa, enfim, uma pessoa pública, por muitas vezes como uma pessoa fascista, uma pessoa racista. A pessoa pode também recorrer dentro de um desses crimes. Pode sim. Ao chamar alguém de fascista ou racista ou nazista, por exemplo, você está incorrendo no crime de injúria, você está atribuindo fato desonroso à pessoa, que se intrínseca na personalidade, na intimidade dela. Então você está cometendo um delito de injúria. Você está profanando informações que entram na autoestima da pessoa. Agora, se você falar que a pessoa cometeu um crime de racismo, ou que ela cometeu um crime relacionado ao nazismo, aí já é calúnia. É diferente se ela cometeu um fato relacionado ao crime. A gente tem um leitor aqui, um espectador, o Paul Constantinides, que é já foi entrevistado nosso e nos assiste pelo streaming. Ele pergunta, eu acho que entra bem nisso que você está falando, se uma pessoa postar na rede social alguma coisa contra a minha pessoa, alegando coisas que eu não sou. Isso caracteriza um crime? Seria injúria? Seria injúria, exatamente. Seria injúria. E como que ele deveria proceder? Então, daí ele deveria proceder, ele tem que juntar as provas desse crime. Se está na internet, é ideal ele tirar um print dessa tela do computador, registrando a data do fato que ocorreu, registrando a pessoa que ocorreu. Se tiver identificado a pessoa, é melhor ainda, porque daí já tem a autoria do crime. E daí ele tem o prazo de 6 meses, a gente chama de prazo decadencial. Ele tem 6 meses para entrar com essa ação penal. Se dentro desses 6 meses ele entrar com a ação penal, o processo vai seguir se tiver todas as provas necessárias. Se passado 6 meses, ele não tem o direito mais de entrar com esse processo. O crime ainda existe, mas ele não tem o direito de levar a pessoa a ser punida por isso. Legal, daqui a pouco a gente volta a conversar com a Maria Helena. A Biblioteca Municipal aqui da cidade está com inscrições abertas para cursos de informática básica. Entre as opções estão aulas de smartphone e redes sociais. Confira mais detalhes agora no nosso Boletim de Notícias. A Secretaria Municipal de Educação abre inscrições para cursos gratuitos na Biblioteca Macedo Soares. São vagas para aulas de informática básica e introdução ao mundo digital, para jovens, adultos e idosos. As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia, ou das 13 às 14h30, diretamente na biblioteca, localizada na Avenida 9 de Julho, número 215, ao lado do Parque dos Eucaliptos. É preciso levar 2 fotos 3x4, documento de identidade e comprovante de endereço recente, que pode ser de outros municípios. Para saber mais sobre os cursos, acesse o site da Prefeitura ou entre em contato pelo e-mail biblioteca.ms@edujacareí.sp.gov.br. E as investigações sobre o furto de mais de R$300 mil, no qual a Câmara de Jacareí foi vítima, estão caminhando para o seu desfecho. O Poder Legislativo teve acesso aos extratos do banco obtidos pela polícia, que identificou o destino do montante financeiro. Acompanhe na reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí teve acesso a 4 extratos bancários obtidos pela Polícia Civil, que identificou o destino dos R$317 mil da conta do Poder Legislativo, que foram furtados por meio de golpe de estelionatários em setembro de 2018.
As informações do rastreamento dos valores desviados junto ao Banco Santander apontam que a quantia foi depositada em contas nos estados do Pará, Goiás e Distrito Federal. E essas contas foram descobertas após a quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça. Os investigadores vão acionar as polícias destas localidades e os donos dessas contas vão prestar depoimentos sobre os depósitos. Para o delegado de Jacareí, o caso caminha para o fim. É um crime complexo, mas já está na fase final. Com a resposta das cartas precatórias daqui dos estados, a gente vai tentar chegar no final. A carta precatória é um instrumento usado pela Justiça quando existem indivíduos em estados e comarcas diferentes e serve como intimação. Então a Polícia Civil instaurou o inquérito policial, que é da competência da polícia investigar crimes. Com relação aos fatos, a polícia pediu autorização judicial para quebra bancária dos supostos indivíduos. Esse dinheiro teria sido pulverizado em várias contas correntes, e daí agora a Justiça autorizou e nós mandamos carta precatória para vários estados da federação. Até agora, o banco devolveu pouco mais de R$33 mil, o que corresponde a quase 11% do total. Mas o Santander não disse a origem e nem explicou o motivo da devolução. Por meio de nota, a assessoria da Câmara de Jacareí disse entender que houve falhas nos procedimentos de segurança do banco e que acionou judicialmente o Santander para que o valor integral seja devolvido ao Legislativo. Trata-se de um crime e quem investiga é a Polícia Civil. A Câmara Municipal tem outra finalidade, outra função. A polícia cabe à investigação, levantar a autoria, a materialidade, é reunido no inquérito policial que, concluído, é encaminhado à Justiça. O papel da Câmara nesse sentido, em colaboração com a polícia, está sendo satisfatório? Todas as informações que foi necessária foi solicitada à Câmara e prontamente nos foi atendido. Muito bem colocado aí pelo delegado. Esse é um processo que cabe à polícia investigar e, em paralelo a isso, acontece a CPI aqui na Câmara Municipal, que oferece as informações solicitadas pela polícia. Maria Helena, e a gente está vendo uma série de crimes contra a honra, como você bem nos explicou. Em que situações esses crimes contra a honra acontecem mais? Bom, são situações que atingem a intimidade da pessoa. Existem muitas situações de família que isso acontece mais, em casos de separação, disputa de guarda de filhos, para denegrir a imagem do outro num processo judicial de divisão de bens ou de guarda dos filhos menores. As pessoas cometem esses crimes achando que vão se beneficiar com a desonra do próximo, do companheiro ou do ex-companheiro. Mas não, em vez de ela se ajudar no processo judicial, ela piora a situação dela ainda, porque daí ela vai estar cometendo um crime que vai desabonar ela na análise judicial. Ficou bem claro que tudo isso é crime, né? Como você muito bem colocou. Agora, quais são as penalidades para as pessoas que são de fato acusadas de terem cometido esses crimes? Depois da investigação, depois que tem um processo judicial, a pessoa pode ser levada à prisão em casos extremos. Daí, no crime de calúnia, é o crime mais grave, que é a pena ação de 6 meses a 2 anos. Depois tem o crime de difamação, que a pena é de 3 meses a 1 ano, e no crime de injúria, que a pena pode chegar de 1 mês a 3 meses. No crime de injúria, por exemplo, se a pessoa ofendeu a outra e a outra imediatamente retalhou, também ofendeu outro, o juiz pode deixar de aplicar a pena, porque daí houve uma injúria, ou se provocou, eu te provoquei e você me injuriou, daí houve uma provocação injusta. A pessoa provavelmente só se defendeu, ela não iria quieta em sua casa, inerte, profanar essas injúrias contra você. Se houver isso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Interessante saber disso também. Agora, Maria Helena, a gente tem a pergunta de outro espectador, que o João Paulo Machado, ele pergunta: até onde vai a liberdade de expressão? Você já vê que é uma pergunta difícil. Vejo vários jornalistas e políticos acusar, ofender e caluniar outras pessoas e não acontecer nenhuma punição.
vejo que continuam a fazer essas práticas, eles vão ofendendo ou caluniando ou injuriando e continuam isso. Eu tenho a dificuldade para entender essa liberdade que certas pessoas possuem. É o que ele conclui e pede a sua resposta. A gente sempre coloca assim, a liberdade de expressão do outro, o direito do outro, o meu direito vai onde começa o seu. Então, o meu direito, barrou no seu direito, acaba. Eu não posso infringir o seu direito também. Eu tenho que respeitar a todos e ser recíproco isso. Essas ofensas que ele vê na internet contra mídias sociais e contra figuras públicas também, são crimes também. Ele não tem liberdade de ofender o outro, ele tem liberdade de expressar a sua opinião, mas não de ofender ninguém. Ele pode expressar a opinião dele de maneiras diferentes, com palavras diferentes. E esses crimes, às vezes, não são punidos porque realmente a ação penal é privada. Então, depende de quem se sentiu ofendido ingressar com esse processo. E muitas figuras públicas, às vezes, tem tanto isso que se ingressar com o processo contra todo mundo, como que ele vai fazer? Entendeu? Por isso que às vezes a gente não vê tanta punidade, tanto julgamento sobre isso por conta do número. Mas é bom que essas pessoas saibam podem fazer isso. Estão amparados pela lei. Exatamente. E o bom senso talvez seja aí um grande remédio para a gente diminuir esse número de crimes contra a honra? Sim, o bom senso sempre. Você tem que se colocar no lugar do outro. A gente fala que a gente tem que usar empatia. Se você acha que você se sentiria bem isso, imagina se fosse seu parente ou seu filho sofrendo isso. Então, se colocar no lugar do outro é um bom freio para você medir suas palavras, medir seus atos. E existe também uma figura que eu não falei antes, a injúria real. Por exemplo, dar um tapa na cara de uma pessoa pode ser considerado como injúria, porque você ofende a dignidade da pessoa. Na verdade, o tapa no rosto não quer dizer uma ofensa física, é mais uma ofensa moral. Então, isso pode ir além de um tapa, de repente um esbarrão, Sim, pode. Uma jogada de alguma coisa que a pessoa fala, ai, desculpa, derrubei café em cima de você. Sim, isso, exatamente, Sibeli, perfeitamente colocado. Agora, se for uma coisa mais grave, por exemplo, se for uma lesão, aí a lesão corporal também, entendeu? Se ele te empurrou, te machucou, aí seria lesão corporal, mas esse café é perfeitamente colocado, que joga acidentalmente em alguém e você sabe que não é. Importante, então, sempre procurar um profissional da área para poder aí, então se defender e, de fato, conseguir resolver a situação. Sim, é essencial você procurar um profissional de sua confiança para te orientar e mostrar para você quais os caminhos necessários para como você pode seguir para não deixar essa pessoa impune. Maria Helena, muito obrigada, viu, por esclarecer essas coisas para a gente aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Volte mais vezes. Obrigada. Bom, é isso aí. Bom Dia fica por aqui. Continue nos acompanhando através das nossas redes sociais e nos conte o que você quer ver aqui na TV Câmara Jacareí. Bom dia para você e a gente se vê amanhã. Fique ligado na nossa programação. Obrigada para todos vocês que participaram conosco aqui, mandando perguntas. E revejam o nosso programa, todo o nosso material no YouTube, em youtube.com/TV Câmara Jacareí. Deixe o seu joinha lá, clique no sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente entrar ao vivo aí na sua rede social. Nós temos um encontro marcado amanhã às 9 horas ao vivo. Um abraço e até lá.